Olá pessoal, eu me chamo Breno. Esse é o nosso trabalho de estatística, o nosso PCC. O tema ele é sobre interpretação de gráficos. Bom, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender qual o conceito de gráfico. Os gráficos eles são estruturas visuais que eles representam informações. Como é que a gente pode representar essas informações? A gente pode usar desenhos, símbolos e formas, desde que elas nos tragam algum significado. Bom, e para a gente poder entender como funciona um gráfico, aqui vão algumas dicas. Primeiro, a gente tem que interpretar com calma ele para poder contextualizar as questões. Depois dessa contextualização, a gente vai entender qual que é a informação que o eixo vertical e o eixo horizontal está querendo nos passar. E aí, a gente pode conferir se as informações que o gráfico apresentou para a gente coincidem com o que o exercício está nos propondo. Então, é sempre seguindo nessa ordem para a gente conseguir enxergar o gráfico como um todo. Bom, os elementos dos gráficos, eles são identificáveis pela sua estrutura visual, mas eles também podem vir acompanhados de elementos para facilitar a compreensão de quem vai analisar o gráfico. E esses elementos são indispensáveis na caracterização do gráfico. O primeiro deles é o título, que obviamente ele indica sobre o que o gráfico ele vai tratar e do que ele se refere também. A fonte, ela apresenta quando e onde as informações contidas no gráfico foram retiradas. Os números também estão sempre presentes, pois é com ele que a gente sabe a quantidade do que está sendo informado. Um exemplo, os gráficos sobre o número de contaminados da Covid-19. O número ele é algo assim que não pode faltar. As legendas elas nos ajudam a entender um contexto das informações apresentadas e elas também podem nos dar dicas do que está sendo mostrado. E as cores e tamanhos destacam e diferenciam as informações e a identidade de cada item separadamente, relacionados à quantidade. Bom, agora nós vamos apresentar alguns tipos de gráficos. Nós vamos apresentar os gráficos em linhas, setores, os gráficos de colunas, em barras e também o infográfico. Vamos começar pelos gráficos em linhas. O gráfico de linhas, que também é conhecido como gráfico de segmentos, ele costuma ser usado para representar a evolução de valores ao longo de um determinado tempo. Um lembrete importante, a gente tem que sempre conferir a unidade do que está sendo indicado, para a gente poder saber do que está se referindo. Esse gráfico em linhas, ele está sendo muito utilizado pelos telejornais e pelos jornais na internet para indicar o avanço e o controle dos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. E através dele a gente consegue ter um panorama bem grande de como está a situação. O gráfico em setores, que é chamado popularmente de gráfico de pizza, ele representa a parte em relação ao todo, para a gente ter também uma noção da proporção daquilo que a gente está falando. Ele é representado por um círculo, que é dividido em setores ou séries, sendo as suas áreas proporcionais ao que os números, no caso as porcentagens, estão indicando. Como vocês podem ver aí na figura, a gente tem um gráfico em que ele é subdividido em três valores: 45%, 30% e 25%. Nota-se que a parte de 45% ela é praticamente metade do círculo. E isso é proporcional ao todo. E os setores eles têm cores diferentes justamente para indicar a quantidade de elementos que se referem, até para não confundir também e não se tornar uma coisa única. E na maioria das vezes eles não são acompanhados de legenda ou algo do tipo. Eles só pela
pelo básico, já servem por si só. Nos gráficos em colunas, cada barra retangular representa a frequência do elemento variável. Para a gente conseguir interpretar, a gente tem que analisar as alturas das barras, porque elas são proporcionais à quantidade que estão indicando. Elas podem ficar horizontalmente ou verticalmente. Bom, esse aqui que o slide está mostrando é o exemplo vertical. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês um exemplo na horizontal. Bom, esse exemplo aqui, na horizontal, de gráfico em barras, a gente nota que as barras são cortadas por linhas que levam a um número. E é por meio desses sinais que a gente pode ter uma estimativa de quanto que vale cada barra. E uma coisa que a gente pode observar também, as três cores que se repetem, que estão agrupadas em três categorias diferentes. Então, esse gráfico ele pode ter N descrições. Podem ser três equipes de escola, jogaram três esportes diferentes cada. Por fim, a gente tem o infográfico. O que é o infográfico? Ele é um texto visual, informativo e explicativo que está associado a elementos não verbais. E ele é utilizado com frequência na mídia impressa e digital e tem o intuito de informar o leitor. Nesse infográfico que vocês estão vendo, se vocês separarem bem no centro, vocês conseguem ver uma espécie de gráfico, não posso dizer gráfico de setores, mas ele apresenta alguns percentuais. Então ele mistura informações, ilustrações e também percentuais. E o que torna também algo mais chamativo. E as pessoas também, ao analisarem bem, elas conseguem entender tudo que está sendo passado. É bem interessante. Olá pessoal, eu sou a Maria Fernanda e eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Nesse primeiro exercício, nós temos que o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado acima, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram: bom, nós podemos ver que de janeiro até março as vendas só foram aumentando. Porém, no mês de abril elas caem, mas elas voltam a crescer e no mês de junho nós temos o pico mais alto de vendas. Porém, depois do mês de junho elas caem de novo, só que elas caem em julho e em agosto. E agosto foi o mês que menos vendeu. Só que aí esse medicamento volta a vender bastante no mês de setembro, mas cai em outubro, aumenta em novembro e cai novamente em dezembro. Nós podemos ver que as vendas foram tendo uma variância bem grande, mas o mês que teve maior número de venda foi em junho e o mês de agosto que teve o menor número. Então, a nossa alternativa certa é a E, porque eles querem saber primeiro qual foi o maior e depois o menor. Então, fiquem bem atentos ao enunciado, porque se tivesse escrito qual foi o menor e depois o maior, seria a alternativa C. Mas neste caso, quer primeiro o maior e depois o menor. Por isso, a alternativa certa é a E. Bom, pessoal, nesse segundo exercício nós temos que o gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano. Essa loja tinha uma meta de vender no primeiro semestre 250 aparelhos. Bom, nós podemos ver que logo de cara que esse gráfico é bem diferente do gráfico anterior, porque esse gráfico é um gráfico de colunas e o anterior é um gráfico de linhas. E nesse gráfico nós temos o valor inicial e o valor máximo, que é
O inicial é 0 e o máximo é 40. Bom, primeiramente nós iremos contar quantos celulares foram vendidos a cada mês. E para saber quantos foram vendidos ao todo. E depois analisar as alternativas. No mês de janeiro e no mês de março, nós tivemos a mesma quantidade de vendas. No mês de abril e maio, também tivemos a mesma quantidade. Então, a gente já vai descobrir mais rápido quantas foram vendidas. Cada linha representa 5 unidades de celulares vendidos. E contando de 5 em 5, nós chegamos no 40. No mês de janeiro, nós teremos que foram vendidos 20 celulares. E no mês de fevereiro, 25, 45. Como março está igual a janeiro, nós teremos agora 65 celulares vendidos. Como no mês de abril e maio só ficou uma coluna, né, uma linha abaixo do 40, então foram vendidos 35 celulares. Então, 35 mais 35, 70. 70 com 65, 135. E no mês de junho foi vendido 40 celulares. Então, ao todo, nesse semestre, foram vendidos 175 celulares. Agora, vamos avaliar as nossas alternativas. Na alternativa A, nós temos que atingirmos a meta, o que não é verdade, porque faltou celulares para atingir a meta de 250. Na B, diz que a meta foi superada, o que também não é verdade. Na alternativa C, fala que ficou faltando menos do que 50 unidades para se alcançar a meta, o que também não é verdade, porque ficou faltando bem mais. E na alternativa D, fala que as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta, o que nós podemos ver que é a verdade, pois foram vendidos 175. E ao somarmos 75 com 175, chegamos na nossa meta, que era 250 aparelhos. Então, a nossa alternativa certa é a D. E a nossa alternativa E não é a correta também, porque as vendas não tiveram apenas crescimentos. No mês de março, as vendas caíram. Então, por isso que ela não é verdade. Bom, pessoal, esse é o nosso terceiro e último exercício. Neste exercício, nós temos que uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Bom, a pergunta que eles querem saber é que durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado. Bom, esse nosso gráfico ele é no formato de pizza e nele nós temos as seguintes informações. Bom, na cor branca nós temos o horário das 8 da manhã às meio-dia. No cinza, claro, nós temos o horário do meio-dia às 4 da tarde. No cinza nós temos das 4 às 8 da noite. E no preto nós temos das 8 da noite às 11 horas. E bem nítido, tá aqui o horário que as pessoas preferem ir ao supermercado é da 8 da manhã ao meio-dia, que esse horário geralmente é o horário que o pessoal vai para conta do horário de almoço. Então, essa é a nossa resposta certa, pois nas demais horários nós temos pouquíssimas pessoas que frequentam. Lembrando que isso é apenas o resultado de uma única pesquisa feita com apenas 2.000 pessoas. E então, nós tivemos como resultado a resposta A. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E esse trabalho foi feito pelo Breno Pellegrini, Carolina Bueno, Cássio Fidelis e por mim, que sou a Maria Fernanda. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que nós estaremos respondendo.